Boa tarde a você que nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Ellen White, fato ou fake? Você coloca para a gente aí, Isoldo. Irmãos, para quem não sabe quem é Ellen White foi uma moça que nasceu lá para os anos de 1800 e uns quebradinho, bem pouquinho, tá bom? E nós como Adventistas do Sétimo Dia, cremos que ela foi uma profeta inspirada por Deus. E falou através de Deus. Falou através de Deus? Não. Deus falou através dela. Inverti as coisas, né? Deus falou através dela, com inspiração profética, idêntica à mesma inspiração que teve Zacarias, a mesma que teve Isaías, a mesma que teve qualquer outro profeta, canônico ou não. E por que cremos assim? Você vai entender isso hoje. Mas antes de ir direto nesse ponto, eu gosto muito de história. Então, eu sempre gosto de voltar um pouco para trás para depois ir para frente, porque a gente aprende muito. Tem gente que não gosta de história, que acha que história é negócio de decorar a data. Não é só isso, mas história é muito importante. Antes de nós entrarmos diretamente em Ellen White, eu quero explicar para os irmãos por que Deus usa profetas. Vamos começar aqui com o nosso... Irmãos, como era o sistema divino de comunicação? Como Deus falava com os homens? Abra a Bíblia de vocês no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8. Gênesis 3, 8. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Acredito que todos já sabiam disso. Para quem não sabe, é o primeiro livro. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Diz assim. Antes de ler, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Poderoso Deus, santo e amado Pai. Aqui na igreja geralmente quando a igreja está cheia, nós falamos, está uma pequena parte dos seus filhos aqui presente. E hoje, menos ainda, Deus. Nós temos aqui uma pequena equipe que com muita boa vontade veio aqui transmitir esse culto a Deus, para que as pessoas que estão em casa possam consumi-lo e com segurança, Deus. Né? Pai, eu peço que neste momento o Senhor me use como seu instrumento, Deus. Quem sou eu? O Senhor sabe mais do que qualquer um, Deus. Sou eu, o Wellington Pata, ancião dessa igreja, porém pecador, Deus. Não sou digno da tua graça, nem da tua ajuda, e nem que o Senhor escute a minha oração, mas eu peço insistentemente, Senhor, perdoa os meus pecados e me usa como instrumento nessa tarde. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Capítulo 3 de Gênesis, do versículo 8, diz o seguinte. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da sua presença o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Olha só, irmãos. Deus, como que ele se comunicava com Adão e Eva no jardim? Face, face, olho no olho. Na viração da tarde, isso dá a entender que era meio que uma rotina. Então Deus vinha no finalzinho da tarde para conversar com Adão e Eva. Que privilégio. Entretanto, aconteceu uma coisa muito chata. Isaías, capítulo 59. O que aconteceu? Vocês já devem saber. Um negócio que se chama pecado. Isaías 59, no versículo 2, diz o seguinte. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Adão e Eva conversavam face a face com Deus. Porém, pecaram. Pecar é uma palavra que significa errar o alvo no original hebraico. É como se alguém atirou uma flecha e errou o alvo. Então, Adão e Eva erraram. E esse erro tirou um dos maiores privilégios que eles tinham, que era acesso direto a Deus. Imagina você que às vezes fica orando, e Deus acha que Deus não está te ouvindo. Adão e Eva falavam com Deus, viam a Deus. Que privilégio. Mas o pecado tirou isso deles. Porque agora, um ser santo e puro como é Deus, não poderia viver diante do pecado. Provavelmente Adão e Eva seriam fulminados se vissem a Deus depois do seu pecado. Né? Continuando. Deus, então, é muito maravilhoso. Adão e Eva pecaram, entretanto, Deus não ia se esconder deles. Ele continuaria se relacionando com eles. Porém, não poderia ser mais face a face, como era antes. Então, Deus começa a usar outros métodos de comunicação, para que ele falasse com o ser humano. E quais são esses métodos? Né? Após o pecado, quais foram eles? Primeiro, por meio dos anjos. Eu não vou ler os textos, mas está sendo projetados os textos aí na tela, Zodo? Então, projeta aí para o pessoal na live ver, que eu não vou ler vocês, porque, irmãos, eu quando fiz isso aqui, eu fiz programando para uma semana, um final de semana, sexta, sábado, domingo, sabe? Aí eu condensei para poder caber aqui. Né?
Então, eu vou passando os textos aqui, vou fazendo comentários pontuais sobre ele, e você anote na sua casa, ou então depois, como isso aqui está gravado, você assista com calma, pausa o texto, lê o texto bonitinho, para você não ficar só com o que eu estou falando, porque eu posso estar te enganando aqui, né? Então, você consulta, para não ser ludibriado, né? É claro que eu não vou fazer isso, né? Mas, consulte, é muito bom. Primeiro, um dos métodos que Deus usava para se comunicar depois do pecado foi através dos anjos. Não sei, nesse capítulo de Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores a favor dos homens. Anjos falaram com, não sei se vocês lembram, Manoá, que era pai de Sansão, ele recebeu a visita de um anjo, falou assim, você vai receber um filho. Maria recebeu a visita de um anjo, José recebeu a visita de um anjo, Jacó recebeu a visita de anjo, né? Que era o próprio Jesus, no caso, que era o anjo do Senhor, no caso. Então, Deus fala através dos anjos. Qual o outro método que Deus usa para se comunicar depois do pecado? Qual foi o método? Através da consciência. Deus, ele fala através da nossa consciência. Já ouviu Deus falando na sua cabecinha? Filhinho, você está fazendo coisa errada. Ou então, faça isso. Ou então, não faça isso. Deus, às vezes, ele se comunica assim. Em Romanos tem um texto que fala que Deus age em nossa consciência. Você quer um exemplo muito bom disso? Paulo, ele diz assim, que o Espírito Santo falava com ele, vai para essa cidade, não vai para essa cidade. Faça isso, não faça aquilo. Pedro também estava indo para uma cidade, o Espírito Santo falou, vai por ali. Quem foi que batizou o eunuco? Foi Filipe. Filipe estava indo para um cantinho, o Espírito Santo falou assim, vai por aqui. E ele foi para esse lugar, ele encontrou o eunuco, pregou para o homem e batizou o homem. O Espírito Santo, pode falar através da nossa consciência. O mundo físico também revela o caráter de Deus. Irmãos, existem pessoas que talvez nunca ouviram falar de Deus. Imagina só, quando foi que o Brasil foi descoberto? Aula de história. Eu falei que eu gosto de história, né? Tem muita gente que não gosta muito, né? Quando foi que o Brasil foi descoberto? Responda aí para mim. 1500, certo? Pedro Álvares Cabral chegou aqui lá para o mês de abril, em 1500, aqui no Brasil. E já tinha gente morando aqui. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha os índios. E aí? Todos os índios estão perdidos? Vai todo mundo para o inferno porque ninguém ouviu falar de Cristo? Seria um Deus muito mau, né? A natureza fala sobre Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, Salmos, capítulo 19, vamos falar um pouco sobre isso. O caráter de Deus também é revelado através da natureza. Pode ser que muitos índios, muitos pigmeus da Austrália, dali da Nova Zelândia, que nunca sequer leram uma Bíblia, nunca ouviram falar o nome de Cristo, mas estarão salvos porque Deus se revelou através da natureza para eles. Então, a natureza é uma forma de Deus se revelar também. Deus também se comunicava por Urim e Tumim. Isso aqui já é um contexto mais específico do povo de Israel. Quando Deus fez o tabernáculo, o sumo sacerdote tinha um peitoral bonitão, e no peitoral dele tinha 2 ombreiras, e tinha uma pedra de um lado, outra pedra do outro. Essas pedras chamavam-se Urim e Tumim. Então, quando eles queriam consultar a vontade de Deus, eles iam até o sacerdote. É para a gente guerrear contra os filisteus ou não é? E aí, se acendesse Urim, era assim. Se acendesse Tumim, era ou não. Eu posso estar errado, mas era só sem inverter, né? Mas Urim é sim, Tumim é não, né? Então, é isso aí. Então, acendeu Tumim, Urim, vai para a guerra. Deus está dando a vitória para vocês. Acendeu Tumim, fica em casa. Arruma a casa e depois vocês veem o que tem para fazer. Então, era uma das formas de Deus comunicar. Isso, para o antigo Israel, para nós, já não é mais tão útil nem tão comum. E também Deus se comunicou através dos teus servos, os profetas. Isaías, um dos mais famosos que temos. João Batista, o maior nascido de mulher, certo? Então, os profetas. Eu acredito que ninguém aqui tem problema quanto a isso, né? Isso aqui é muito claro. Mas é bom a gente pontuar. Porque assim, Deus ele se comunicava face a face. Depois do pecado, ele queria continuar se comunicando com o seu povo. Porém, não dá para ser face a face. Por quê? Nós iríamos ser fulminados, irmãos. Lembra quando Moisés falou, Senhor, me deixa ver a sua face? Aí ele fala assim, eu vou passar nas suas costas. Você vai ver só uma parte da minha glória. Porque com certeza, Moisés seria fulminado se ele orasse diretamente para Deus. Né? Então, não é possível mais. O pecado, como disse lá em Isaías, nos separou de Deus. E Deus arrumou formas, que é um Deus amoroso. Nós erramos, nós somos a parte ofensora. E mesmo assim, Deus nos procura. Olha, eu quero me comunicar com vocês. E não importa qual seja a forma, se vai ser por anjo, por profeta, através da natureza, através da sua consciência, eu vou falar com você. Deus quer se comunicar conosco. E a revelação mais clara de Deus é através do seu Filho, Jesus Cristo. É uma revelação de Deus também, do seu amor por nós, como está lá em João 3,16, a maior revelação. Anotem os versículos e depois confiram se tudo que eu estou falando isso é verdade
Ok? Continuando. Deus fala através dos profetas. E qual é a função do profeta? Primeiro, ele recebe a mensagem. Deus fala com ele, olha, é isso. E qual que é a função dele? Primeiro, receber e depois transmitir. Ponto importante. Fielmente. O profeta não pode jamais colocar sua opinião ou alterar o fato. Ele tem que transmitir aquilo que ele recebeu de Deus fielmente. Apenas para nós sabermos a origem, a etimologia da palavra profeta, ela tem algumas traduções. Uma que se chama Shozel ou Roel, que é vidente, ver alguma coisa, certo? Então, é muito comum essa palavra vidente. No Antigo Testamento você vai ver muito isso sendo repetido. Ou Nabi, que pode ser o mensageiro, o pronunciador, alguém que fala por alguém, né? E em grego, já é muito mais próximo do nosso português, do que veio do latim, né? Profetes, que também significa a mesma coisa, alguém que fala por alguém. A tradução melhor que eu acho é um porta-voz. Não sei quantos sabem, todos os presidentes têm um porta-voz. E quando o porta-voz fala, é como se o presidente estivesse falando. Eu lembro que um tempo atrás o porta-voz do presidente falou uma besteira e o presidente foi cobrado como se ele tivesse falado aquilo. E ele não pode dizer o seguinte, não, mas isso aí não foi eu quem falou, foi o porta-voz. Mas quem comissionou o porta-voz? Você, presidente. Então você responde por aquilo que o porta-voz está falando. Você vê a importância do profeta. Quando o profeta fala, é como se Deus estivesse falando. Continuando, temos uma longa linhagem de profetas. A Bíblia fala lá em Judas, né, que Enoque foi o primeiro profeta. E temos profetas famosos, Abraão, profetisas, Miriam, a primeira profetisa citada na Bíblia. Então, uma longa linhagem de profetas. Você vê que os profetas foram um instrumento muito usado por Deus. Então, Deus usou profetas muito tempo. Durante toda a história da Bíblia, você vai ver profetas de ponta a ponta na Bíblia tem profeta. Porque Deus usava os profetas para se comunicar conosco, certo? E temos também que entender um outro ponto. Isso aqui, presta atenção, irmão. O profeta, todos eles têm o Espírito Santo. Todos eles são inspirados, mas nem todos têm a mesma função. Está entendendo? Alguns fizeram milagres, outros não. Alguns escreveram a Bíblia, outros não. Alguns predisseram o futuro, outros não. Alguns amaldiçoaram, outros não. Alguns bendisseram e outros não. Por quê? Deus, ele dá a função, quem dá a função para o profeta é Deus. Então Deus, ele te comissionou e não quer dizer que você vai, a mesma coisa que um profeta faz, o outro vai fazer. Cada profeta tem uma função. Isso não significa que um é mais inspirado que o outro ou que um é mais importante que o outro. Porque todos têm o mesmo papel, ser porta-voz de Deus na missão que lhe foi imputada. Pode ser fazer milagre, pode ser escrever a Bíblia, pode ser um monte, pode ser tudo isso junto, pode ser só uma coisa. Deus quem manda, certo? Vamos ver alguns exemplos disso que eu acabei de falar para vocês, logo um pouquinho mais aqui para frente, tá? Quais são as finalidades, os propósitos dos profetas? Primeiro, prover instrução, advertência e guia. Assim sendo, ela é uma forma de comunhão de Deus com o seu povo através do profeta. Quantas vezes Isaías, coitadinho de Isaías, eu tenho dó de Isaías e Jeremias, acho que os profetas que eu tenho mais dó na Bíblia, porque pensem nos homens que sofreram. Isaías foi cerrado ao meio, gente. E a história de Jeremias, que eu fico doido para saber como que acabou, porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém e falou, você quer vir para Babilônia? Ele fala, não, não quero. Aí levam ele à força para o Egito, e aí, o que aconteceu com Jeremias? Eu não sei, eu fico morro de curiosidade para saber o que aconteceu com Jeremias. Mas ninguém sabe. Ele cumpriu o papel dele. Jeremias profetiza em Jerusalém que Nabucodonosor vai entrar. Ele cumpriu o papel dele. O que acontece depois disso, ninguém sabe. Quantas vezes Jeremias não alertou? Jerusalém, se converte dos seus pecados. Jerusalém, tira os ídolos do meio de vocês. Rei, atende o Senhor Deus. E ninguém ouviu ele. Foi preso, achincalhado, chicoteado, jogado dentro de um poço, deixaram ele lá para morrer. Deus preservou ele vivo. Isaías, cerrado ao meio por o rei Manassés. E Manassés, ele se converteu depois. Eu quero só ver o susto de Isaías quando ele chegar no céu, dar de cara com Manassés. Ele falou assim, como esse cara está aqui, ele me cerrou no meio. O que aconteceu, Deus? Para isso que serve os 1000 anos, para esclarecer todos esses negócios aí que parecem difíceis de entender. Então, profeta é para isso. Uma das funções do profeta, dar instrução para o povo. Outra coisa que é interessante, né? Um método de revelação profética é feita por eleição, porque tem muita gente que se diz profeta. Eu sou profeta, tem a profetada, né? Quem elege o profeta é Deus. Ele escolhe o profeta para a função. Está aqui os versos, certo? O dom profético, contudo, não foi
confinado e restrito aos escritores da Bíblia. Lembra que eu acabei de falar que cada profeta tem a sua função? Temos alguns profetas que são profetas e não escreveram uma linha na Bíblia. Por exemplo, Débora, Ulda, Micaías, Eliezer, profeta sem nome, Obed. Lá tem você vê, olha uma coisa interessante, tem profeta na Bíblia que a Bíblia nem cita o nome. Só fala, profeta tal foi lá e fez isso, deu tal aviso. Acabou. Porque quem é importante? É o profeta ou quem envia o profeta? Quem envia o profeta. Ele é o importante, que é Deus. Por exemplo, Jesus disse, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. E João Batista não escreveu um livro sequer da Bíblia. Outra coisa, temos profetas que até foram escritores. Porém, o livro que eles escreveram não foram para a Bíblia. Olha só que interessante. Vamos aqui para 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 29. Você estava em Isaías, você volta aí para 1 Crônicas 29. Pato, você está enrolando a gente. Falou que ia falar se Ellen White é fato ou fake, você está falando de profeta, já vi Natan, Deborah, Uda, Obed, mas Ellen White que é bom mesmo, você não falou nada. Calma, irmão. Espera aí que eu vou chegar lá. É que isso aqui faz parte da base da minha argumentação, para vocês entenderem algumas coisas. 29 de 1 Crônicas 29 diz o seguinte: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente. Livro de Samuel todo mundo conhece, certo? 1 e 2 Samuel, todo mundo já leu esse livro, né? Bacana. E agora continua aqui. Nas crônicas do profeta Natan e nas crônicas de Gade, o vidente. E aí, onde está o livro de Gade e onde está o livro de Natan? Ninguém sabe. Ah, se achar um dia eles viram parte do cânon da Bíblia? Não. Por quê? Porque esses livros, eles tinham uma função específica. Eles tinham uma função local para aquele templo, para aquele povo. Já o livro do profeta Samuel, ele tinha uma aplicação universal. E por isso ele faz parte do cânon da Bíblia. O livro do profeta Samuel vai contar a história de um dos maiores reis de Israel. Um dos maiores não, do maior rei de Israel. É o profeta Davi. Como ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo adúltero e assassino. Esse livro é importante para todos os povos em todas as gerações. Já as crônicas de Natan e de Gade talvez não fossem tão importantes. Então eles tinham uma aplicação apenas local. Eram profetas inspirados, mesmo assim. Não escreveram nada para a Bíblia. Escreveram para outros lugares, mas continuam como profetas inspirados. Como Deus se revela aos profetas? Importante. Comunicação oral. Por exemplo, isso aqui é muito mais raro. Eu acho que eu me lembro de que 2 ou talvez um pouquinho mais. Quando Deus fala com o profeta, sim. Eu lembro com Moisés, e quando Jesus, esse versículo que está aqui é quando Jesus batiza. E Deus fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me alegro, depende da tradução que você tem aí. Então Deus fala boca a boca. Ou então ele manda anjos, né? Os anjos que foi para Daniel, o anjo que apareceu para Manoá, que eu já falei também, mas Manoá não chega a ser um profeta, né? Mas quando Deus ele comissiona anjos para dar, por exemplo, para Josué recebeu um anjo, mediante a ação do Espírito Santo, né? Então, ele, por exemplo, como que foi escrita a Bíblia? Sabemos que a Bíblia não foi ditada. Deus não falou palavra por palavra. Ele, através do Espírito Santo, ele pegou sobre a mente do profeta ali e o fez escrever aquilo que era necessário, com a linguagem do profeta, com a cultura do profeta. Então, através do Espírito Santo, movendo a mente para infundir convicção. Mediante sonhos, né? Daniel, um grande sonhador, né? Que nós temos aí o livro dele, muitos sonhos ali. Então, através de sonhos, Deus também pode falar. E visões. Se você for lá em Números, lá, Balaão, que apesar de ser um profeta bem michuruca, né? Que o cara queria a todo custo ganhar um dinheirinho para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não deixava, né? Mas ele recebia visões de Deus. Então, pode ser isso. E fato importante, as visões podem ou não ser acompanhadas de efeitos físicos na pessoa. Então, você vê quando vem lá em Daniel, a glória de Deus é tão profunda, tão forte ali, que ele cai de joelhos, ele fica sem força, até porque Daniel já era idoso quando ele recebeu essa visão. Então, pode ter efeitos físicos na pessoa, né? Uma reverência também que consome todo o local. Então, quem não está muito com Deus, ele sai correndo, né? Por exemplo, você vê com Daniel, ele não estava sozinho quando ele recebe a visão, ele tinha gente perto dele. Ele cai ali,
todo mundo sai fora, fica só Daniel, porque a presença de Deus, ela inunda o local. Também você vê isso em Ezequiel, Paulo também, ele não estava de cavalo, tá? Tem muita gente que acha que Paulo caiu do cavalo, ele estava de pé, ele estava andando, mas o pessoal que estava andando com ele deu linha, né? E ele ficou cego na situação aí. Continuando. Agora, irmãos, vem a pergunta. Resumindo o que eu falei até agora, que agora eu vou entrar em Ellen White mesmo. O que eu queria falar, o que eu queria deixar bem claro aqui para os irmãos? Primeiro, por que Deus usa os profetas? Porque o homem pecou e Deus quer se comunicar. E o profeta é uma das formas que Deus usa para se comunicar. Não exclusivamente ele, muitas outras, mas é uma das formas muito utilizadas foi o profeta. Outro ponto que eu queria deixar bem claro. O profeta tem diferentes funções. Ele não só escreve a Bíblia ou não só prevê o futuro, ele tem muitas funções. E qual é essa função? Deus atribui. O que Deus mandar é o que o profeta vai fazer. E tem um texto aqui que o pessoal usa bastante. É fácil de refutar, mas o pessoal usa bastante. A Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 16, versículo 16. A pergunta é, ainda hoje existem profetas? Porque esse livro de Lucas aqui, no capítulo 16, no versículo 16, traz algo interessante. Diz assim, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem que se esforça por entrar nele. Então o pessoal fala assim, ó, tá vendo? Profeta é só até João. Depois de João, não tem mais profeta. Então qualquer profeta que vem depois de João é balela, é heresia. Aí, primeira pergunta que a gente tem que se fazer, que João que a gente está citando aqui? Que João é esse? Pensa um pouquinho. Batista. Por que não é o João do Apocalipse? Primeiro, que fala assim, a lei e os profetas duraram até João, passado. Se você for no capítulo 7 de Lucas, você vai ver que João já estava morto, João Batista. O Joãozinho, menininho, que sentava no colo de Cristo, discípulo amado, ele estava vivinho da Silva, porque foi Cristo que falou isso aqui, tá bom? Então, duraram até João. Então, é João Batista aqui. Então, se os profetas duraram até João, então você apaga o Apocalipse, porque o Apocalipse foi escrito depois disso. Todas as cartas de Paulo você apaga também. Na verdade, tudo o Novo Testamento. Então, se alguém acredita que que só tem profeta até João Batista, então trabalhe só com o Antigo Testamento. Isso aqui é texto bom para judeu. Para protestante, é uma porcaria. Quem interpreta desse jeito, né? Porque o texto é excelente. Quando está falando aqui a lei e os profetas, é muito claro que está sendo dito sobre as leis cerimoniais, tudo que foi feito, porque o tipo encontrou seu antitipo, porque era Cristo que era representado no santuário, Cristo que era representado em todos os profetas, que era profetizado. Então isso durou até João Batista, porque João Batista falava, chegou, eu estou anunciando isso, compreende? Então é isso que esse verso quer dizer. Então, esse texto que é usado aqui para dizer que não tem profeta depois de João, é um texto mal interpretado. Outro ponto que também é muito usado para falar que os outros profetas não são inspirados. Por exemplo, Ellen White. Ellen White ela tem um texto dela que ela fala que ela visitou outros mundos. Fala que o anjo dela levou ela em visão a outros mundos. E em cada mundo que ela visitou, tinha uma árvore da vida. Aí eu te pergunto, irmãos, onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. A Bíblia fala da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, aqui na terra. Em outros mundos, a Bíblia nem fala em outros mundos. Ela tem textos que dão a entender isso. Né? Alguns textos de Jó, alguns textos de Isaías, dão uma compreensão. Mas eles não afirmam isso categoricamente. Mas a Ellen White fala, tem. E aí? Heresia? Agora nós somos seita? É isso ou não é? Irmãos, tem diferença entre você fazer afirmações que não estão na Bíblia e ir contra o que diz a Bíblia. Uma coisa é eu dizer, por exemplo, que tem árvores do conhecimento do bem e do mal em outros mundos. Não está na Bíblia, porém, a Bíblia também não descarta essa possibilidade. A Bíblia não diz nada contra isso. Outra coisa seria eu ir contra a Bíblia e dizer que, sei lá, algo absurdo, vamos pensar aqui. Ou eu dizer que, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus entrou em Jerusalém de jumento. E aí eu falo, não, ele entrou de cavalo. Parece simples, mas eu estou indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia ela claramente diz, jumentinho. Mas eu estou afirmando, cavalo. Então eu estou dizendo algo contra a Bíblia. Se vocês entendem uma coisa, quer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro? Pense que você é judeu, vivendo no século I. Eu cheguei a citar o exemplo aqui, que está escrito lá no livro de Judas. Judas, não lembro agora. Diz assim que Enoque foi o primeiro profeta.
Agora, pense que você é judeu, primeiro século, e aí vem um tal de Judas e fala assim, Enoque foi o primeiro profeta. O que o judeu vai falar? Como assim? Da onde você tirou isso, que Enoque foi o primeiro profeta? Imagina a quantidade de coisa que Paulo insere de novo, as teologias de Paulo, as coisas que ele fala, que não é à toa que ele foi apedrejado algumas vezes. Porque o judeu via aquilo e ficava maluco. Da onde você tirou isso? Você é maluco? Do que você está falando? Estevão fez um discurso histórico lindo. Pegou desde de Abel, passou por todos os profetas, e no final do discurso dele, pedra no homem. Porque as coisas que eles falavam, eles usavam a Bíblia como base, mas não estavam na Bíblia. Porque eles tinham uma Bíblia que ia de Gênesis até Malaquias. E eles diziam, com que autoridade vocês estão dizendo isso? Vocês estão entendendo? Não é a primeira vez que é questionada. Porque se você diz que não existem mais profetas hoje em dia, se você diz que o profeta não pode dizer algo que está fora da Bíblia, você está limitando o trabalho do profeta. Ele não pode dizer coisas contra a Bíblia. Isso é heresia. Agora, trazer algo novo que não é contra a Bíblia, o profeta pode sim fazer. Compreendem? Outra coisa, outro ponto, irmãos. Temos aí, isso aqui é um pouco mais específico teológico, cessacionismo e continuismo. O que é isso? São duas classes. Os cessacionistas, eles acreditam que os dons espirituais acabaram na era apostólica. Quais são os dons espirituais? Dom de línguas, dom de profecia, dom de ensino, dom de cura, dom de um monte de coisa, certo? Esses cessacionistas acreditam que esses dons cessaram na era apostólica. Entretanto, os continuistas acreditam que os dons continuam, certo? E isso é muito... Quantas igrejas nós não conhecemos que falam em línguas? Um monte. Porque eles acreditam nos dons do Espírito. E acreditem ou não, o dom de profecia é um dom do Espírito. Então, uma coisa é que tem os adventistas que se sentem ofendidos, ficam chateados quando chama a gente de seita. Eu não fico ofendido, né? Eu não tenho problema nenhum com isso, porque os apóstolos foram por muito tempo chamados daqueles que seguem a seita do caminho. Eles estavam felizes da vida, pregando o nome de Cristo. Então pode chamar de seita à vontade, eu não ligo. Mas tem gente que fica ofendido, que fala assim, não, adventista é seita, porque eles creem justamente por causa do dom de profecia. Fala assim, ó, então qualquer outra igreja, então, que é continuista, então é seita também, porque é um dom do Espírito. Então, cessacionista, aqueles que acreditam que os dons do Espírito vão até a era apostólica, e continuistas que acreditam que os dons do Espírito continuam por toda a era, certo? Onde que nós encontramos os dons do Espírito? Olha só, abra a Bíblia de vocês aí em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8. Por que eu não acredito que os dons espirituais acabaram na era apostólica? Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, também que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Falando de Cristo, ele desceu e quando subiu, ele deu os dons, certo? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa aqui é a parte mais importante que vocês têm que prestar atenção. Quando ele fala assim, com vistas, com o propósito, a fim de que, para que, entendem? Que, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aulinha de português, tá vendo? O pessoal fica ignorando as aulas de português lá, aí você não aprende para que serve preposição, substantivo, você não aprende esse negócio. Olha só que coisas importantes aqui para você interpretar esse texto. Primeiro, para que foi dado esses dons? Olha só, com vistas ao, isso quer dizer o seguinte,
Os dons que foram falados aqui, eles foram dados com vistas para, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, olha só, outro ponto importante, ou seja, esses dons foram dados para isso. Até quando foram dados esses dons? Aqui está escrito, até que todos cheguemos à unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Vocês acreditam que a gente já chegou nesse ponto? Do pleno conhecimento da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus? Vocês acreditam que nós já estamos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo? Já alcançamos isso? Não. Ou seja, os dons não cessaram, porque ainda não alcançamos o que foi proposto pelos dons. Ainda há. Irmãos, voltando lá no slide, Paulo ele faz 4 listas de dons. E ali ele ora cita uns, ora cita outros. Mas quando ele fala do dom de profecia, é o único que aparece nas 4 listas. O dom de profecia é o único que ele fala o seguinte, busquem o dom de profecia. O dom de profecia é o único que ele fala assim, ó, não desprezem o dom de profecia. É o único dom que Paulo fala. Busquem esse dom. Procurem tê-lo. Não desprezem o dom de profecia. Né? Não desprezem o dom profético. Ao contrário, testem todas as coisas. E esse é o ponto mais importante. Testar. Esse é o ponto. Então, Patas, está me dizendo o seguinte. Existem profetas até hoje. Existem. Eu acredito nisso. Pode haver um profeta por aí. Não duvido disso. Por quê? Porque os dons proféticos ainda são válidos. Não cessaram. Continuam aí. Então, como que nós sabemos quem é um profeta? Eu coloquei aqui alguns outros pontos, mas não vai dar tempo. Vamos pular para aqui. Como que eu sei se um profeta é verdadeiro? Alguns pontos tem que ser. Por quê? Por que eu dei toda essa volta para entrar nisso? Porque, irmãos, primeiro vocês precisam entender que ainda assim existem profetas. E quem me diz isso? A Bíblia. Acabei de mostrar para vocês na Bíblia, através do livro de Efésios, que o dom de profecia não cessou. Que Deus usa sim os profetas. Entretanto, como que eu sei se um profeta é verdadeiro? Como que eu não vou ser enganado? E principalmente, uma coisa que, questão de lógica. Cristo, em Mateus 24, ele fala assim, ó, se atentai contra os falsos profetas. Por que Cristo ia falar, se atentem contra os falsos profetas, se não tem mais profeta depois de João? Só se falsifica algo que existe. Ninguém falsifica uma nota de R$3, porque não tem nota de R$3. Se falsifica algo que exista. Então, uma das evidências é essa também. Como que eu testo o profeta? Alguns pontos. Primeiro, conformidade com a lei e o testemunho. Ou seja, esse profeta não pode falar nada contra a Bíblia. Tudo que ele falar tem que estar de acordo com a Bíblia. Outro ponto importante, irmãos. Falar de acordo com a Bíblia não quer dizer que ele vai falar de acordo com a sua interpretação da Bíblia. Por quê? Porque se for assim, tem muita gente que interpreta que o sábado foi anulado. Tem muita gente que interpreta que nós estamos predestinados, predestinação. Tem muitas pessoas que interpretam que nós temos um corpo e uma alma, e não que nós somos uma alma, que existe vida após a morte, usando a Bíblia. Então uma coisa é isso. Entenda, o profeta ele não pode falar contra a Bíblia, mas não contra a sua interpretação da Bíblia. Às vezes você interpreta de um jeito, o que não quer dizer que ele é um falso profeta, porque ele falou que tem que guardar o sábado. Ou porque ele falou que não existe predestinação. Isso aí é a sua interpretação da Bíblia. É o que você acha. É o que você interpretou lendo a Bíblia. É diferente. Isaías 8:20. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. O teste do profeta. Você quer saber se o profeta é verdadeiro? Você quer saber se esse homem ou se essa mulher é um profeta de Deus? Primeiro teste, capítulo 8, versículo 20. Diz assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Lei e testemunho, Bíblia. Lei são os primeiros símbolos da Bíblia, o Pentateuco. E o testemunho são todos os outros livros, tá bom? Então, a lei e o testemunho é a Bíblia da época de Isaías, ok? Então, um profeta precisa falar de acordo com a Bíblia. Então, começou a vir um profeta aí, ele começa a falar uns negócios que não... Ele se diz profeta, mas começa a falar algo contra a Bíblia. Sei lá, que Cristo não existe, ou então que, porque Mateus era isso, ou porque os livros da Bíblia foram adulterados, o cânon bíblico é uma farsa, eles colocaram os livros que eles achavam melhor. Fica esperto com esse profeta, que ele é meio michuruca, tá bom? Outra coisa, um profeta verdadeiro aceita a encarnação de Cristo. 1 João,
lá no finalzinho da Bíblia, temos o livro, primeira epístola de João, capítulo 4, os versículos 1 até o 3. Diz assim: Amados, olha só que importante, é bem específico. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Mais específico que isso, impossível. João foi direto e reto. Se algum profeta aqui for disser que Cristo vem em carne, é de Deus. Se ele falar que Cristo não vem em carne, é o anticristo. Olha só, específico. Então, primeiro, o profeta verdadeiro tem que falar de acordo com a Bíblia. E segundo, confessa que Jesus Cristo veio em carne. Terceira prova. Isso aqui é muito importante. Suas profecias se cumprem. Deuteronômio, capítulo 18. Você está com a sua biblinha aí, vai lá para o livro de Deuteronômio, é o quarto livro da Bíblia. Quarto não, quinto, ó. Não fiz a lição de casa com os bravadores a decorar os livrinhos com a musiquinha. Acabou falhando aqui. Mas é o quinto livro da Bíblia, tá? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecerá a palavra que o Senhor Deus não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Outro ponto, se o profeta falou, tem que acontecer. O profeta é isso, que fala e o negócio não acontece. Que agora é assim, né? Em 2021 vai cair um avião lá na Avenida Paulista. Aí não cai. É porque, como eu falei antes, né, o pessoal ficou atento, eles ficaram alertas, mas se eu não tivesse dado a profecia, ele tinha caído. Profeta Michuruco. Então, profeta que fala e não se cumpre a profecia dele, é um falso profeta. Então, profeta de verdade, fala de acordo com a Bíblia, diz que Cristo veio em carne e suas profecias se cumprem, é claro. E, quarto e último ponto, Mateus 7. Tem que dar fruto, né, gente? Mateus 7:15, tá bom? Capítulo 7, versículo 15. Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Ok, é isso. Então, irmãos, um profeta verdadeiro, você vê que específico aqui, um profeta verdadeiro dá fruto bom. Então, quando estamos falando aqui de profetas verdadeiros, esse profeta tem que dar fruto e fruto bom. Então, aqui nós já traçamos o ponto. Como que primeiro Paulo fala o seguinte, o espírito de profecia existe. O dom profético é real. Ponto. Não cessaram, vimos em Efésios. E outro ponto, temos agora que testá-los. Paulo fala sobre isso, nós vimos o texto. Testai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E qual é o teste? Falam de acordo com a Bíblia, dizem que Cristo veio em carne, dão bons frutos e suas profecias se cumprem. Agora, o que nós vamos fazer isso? Como que eu vou saber se Ellen White é uma profetisa verdadeira? Se ela é fato ou se ela é fake? Primeiro, vamos ver o que ela fala sobre si mesma, o que ela escreveu, o que aconteceu na vida dela. Ponto 1. Olha só o que ela escreveu. Teste da profeta. Será que ela fala de acordo com a Bíblia, a lei e o testemunho? Diz assim: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro, quando estava para enviá-lo para pregar aos gentios. Olha só o que ela disse. Eu recomendo a vocês a Bíblia como única regra de prática de sua fé. Ela até continua falando assim, nos últimos tempos Deus prometeu dar visão, mas não é para uma regra de fé nova, não é nada disso. É para aconselhar, compreendem? É para vocês terem conselhos, para vocês serem admoestados, mas a regra de fé é a Bíblia. Ela que diz isso. Segundo ponto, olha só o que ela diz. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor Deus deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. Ou seja, ela fala assim, tudo que eu escrevi, ela chama os escritos dela de luz menor.
tudo que eu escrevi é para guiar vocês à Bíblia. Tem até um outro texto que eu não achei, mas ela fala assim, ó, se todo mundo lesse a Bíblia de verdade, meus conselhos e meus escritos nem seriam necessários. Outro teste do profeta. Teste 1, aparentemente ela passou. Por quê? Recomenda a Bíblia como regra de fé e prática. Na verdade, ela fala, a única regra de fé e prática é a Bíblia. Certo? E ela fala, busquem a Bíblia. Busquem a luz maior. Teste 1, ok. Teste 2, aceita a encarnação de Cristo. Olha só que texto maravilhoso que está lá em Desviados de Todas as Nações. Diz assim, por sua humanidade, Cristo estava em contato... Perdão, é isso mesmo? É isso mesmo. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência como Filho de Deus. Dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que, do Monte Horebe, falou a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Foi esse penhor da libertação de Israel. Assim, quando ele veio, semelhantemente aos homens, declarou ser o eu sou. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado em carne. A nós nos diz, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não temas. Deus conosco é a certeza da nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Esse texto, é claro, ela diz que Cristo veio em carne. Ela fala, o mesmo Deus, que é o eu sou do Monte Horebe, quando apareceu lá para Moisés, né, acho que em Êxodo capítulo 4, é o mesmo que diz, eu sou um bom pastor. É o mesmo que disse para os fariseus, eu sou. Ok? Segundo teste, passou. Outro teste, esse aqui acho que é um dos mais difíceis. As suas profecias se cumprem. Olha só o que Ellen White escreveu em 24 de agosto de 1850. Vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. Parte delas procedia diretamente dele e outra indiretamente, mediante seus agentes, mas tudo provinha de Satanás, que executava sua obra de diferentes maneiras. Foi mostrado que por essas pancadas e pelo magnetismo, esses mágicos modernos procurariam ainda explicar todos os milagres operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos creriam que todas as poderosas obras do Filho de Deus, realizadas quando esteve na terra, foram executadas pelo mesmo poder. Irmãos, em 1850, Ellen White, contemporânea a ela, haviam ali as irmãs Fox. E ali surgiu um movimento chamado de Espiritismo Moderno. Sempre houve Espiritismo, mas não dessa maneira. Né? A gente vê o Espiritismo como, era quase que um ocultismo, sabe? Era consultar aos mortos, era, né, sabe, essas coisas assim. Mas o Espiritismo, como que ela está falando aqui, é algo muito próximo do que nós temos, inclusive aqui no Brasil, o kardecismo, o Espiritismo, que é a cura através, cirurgias espirituais. Isso é uma coisa que ela fala aqui que muito acontece. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ela está... Em 1850, ela previu o início do Espiritismo moderno. E isso aconteceu logo depois. Ficou muito famoso isso, e muita gente começou a procurar o Espiritismo. Ele cresceu e cresceu e cresceu muito, o Espiritismo. E ninguém dava atenção para isso. Falar agora é fácil. Você vê o movimento espírita, é enorme, é muito grande no mundo inteiro. Mas em 1850, o mundo era protestante ou católico. Era só isso. Isso, em 1850, foi uma profecia que ela fez. E ela fala muitas outras coisas. E é justamente o que é feito no Espiritismo. Milagres, tentar explicar os milagres de Jesus através do Espiritismo, curas através de cirurgias, que eles falam, cirurgias espirituais, muitas coisas que é feito no Espiritismo. E ela previu tudo isso em 1850. Uma profecia que ela fez e que se cumpriu. Outro ponto, esse aqui é um dos mais terríveis. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra. E o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. Isso foi escrito no livro Eventos Finais, em 1903. Irmãos, o que vocês estão entendendo com que ela está falando aqui? Ela falou assim, ó, São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra. E Deus vai empregar um juízo neles. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída, né? Exatamente isso. Isso aqui é a cidade de São Francisco, em 1906, 3 anos depois de Ellen White ter escrito o que ela escreveu. Um terremoto de magnitude 8 na falha de San Andrés. 80% da cidade
foi devastada ou pelo terremoto ou pelo incêndio que aconteceu logo depois do terremoto. Ela profetizou e se cumpriu. Irmãos, eu coloquei esses dois aqui, que são dois exemplos muito claros de uma profecia que ela deu e se cumpriu, que não tem como discutir. Ela falou, Deus vai empregar um juiz em São Francisco. 3 anos depois, ela falou, não demora muito. Demorou 3 anos e aconteceu o que aconteceu. Ah, coincidência? Vocês podem pensar o que você quiser. Mas, além de tudo isso, porque assim, o trabalho de Ellen White não era ficar profetizando desgraça. Ela falou isso porque Deus mandou ela falar. Mas um dos trabalhos que ela tinha eram outros. O saudável caráter dos seus frutos, o que ela produziu era o mais importante, irmãos. Ellen White, ela foi missionária entre 1885 e 87. Ela já tinha 64 anos quando ela foi para a Austrália. Ficou lá 9 anos. Ficou lá como missionária. Foi para a Austrália. Imagina só, você ir para o outro lado do mundo. A viagem demorava mais de 30 dias para você chegar na Austrália. Ela ficou como missionária lá, já era idosa, já trabalhou como missionária e ela fez um grande trabalho na Austrália. Teve 2.000 visões e sonhos. E a sua primeira visão ocorreu em 1844, que foi o ano do grande desapontamento. Ela escreveu aproximadamente 100.000 páginas. Tem 24 livros de circulações, 2 manuscritos de livros para publicação, 5.000 artigos em periódicos da igreja, mais de 200 tratados e panfletos, aproximadamente 35.000 páginas datilografadas de documentos e cartas manuscritas, 2.000 cartas escritas à mão e diários que resultaram quando copiados em outras 15.000 páginas datilografadas. A compilação dos escritos de Ellen White, feitas após a sua morte, totalizam um número de livros em circulação de mais de 130. Essa mulher trabalhou muito, mas muito mesmo. A vida de trabalho. Deu fruto ou não deu? Claro que deu, muito fruto. E uma coisa interessante, irmão. Ellen White é a 4ª autora da história da literatura mais traduzida do mundo. É a mais traduzida do sexo feminino nos Estados Unidos. Caminho a Cristo é o 5º livro mais traduzido do mundo. O Desejado de Todas as Nações é a biografia de Cristo que tem lá na Casa Branca. Ou seja, o trabalho dessa mulher deu fruto e muito fruto. Uma coisa que eu achei interessante, sabia que Lampião tinha um exemplar do livro Vida de Jesus nas suas coisas? Lampião, nosso cangaceiro aqui do Brasil. Então, os escritos dela chegaram em lugares que talvez a Bíblia nem a Bíblia chegaria. E que interessante, a Bíblia não chegou lá, mas o livro chegou e o livro dela indica para o quê? Para a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Meu, estamos aqui no final já. Isso aqui é o penúltimo slide. E uma das outras coisas, irmãos, coisas importantes que eu tenho a dizer sobre Ellen White. Irmãos, vimos, pelo menos eu acho que ficou claro que ela realmente é uma profeta verdadeira, porque ela passou nos testes dos profetas. Não tem nada na vida dela que diga que ela não pode ser uma profeta. Os conselhos que ela dá, imagina só, em 1800 e quebrado, no 80, 90, médicos receitavam cigarro. E ela dizia que o tabaco era prejudicial. Em 1890, 1903, ela dizia que comer carne faz mal à saúde. Quando as pessoas estavam doentes em casa, as pessoas se trancavam em casa, porque elas achavam que o vento ia trazer doença da rua. E ela dizia, abram as suas janelas, tomem sol. E as pessoas diziam, essa mulher está louca, essa mulher é maluca. E tudo que ela fala, 60, 70 anos depois, a ciência comprova. Em 1903, ela falou que a poluição iria tornar os grandes centros, as grandes cidades inabitáveis. O que nós vemos hoje em São Paulo, Nova York, Xangai, cidades poluídas. E ela falava isso, muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. O movimento de veganismo agora, que está provando que você pode ter uma vida assim saudável sem o consumo de carne, sem o consumo de leite e derivados. Porque antigamente, se você não come carne, você vai ficar doente, você vai morrer. E ela já dizia tudo isso antes. E estão provando com a ciência hoje que é possível tudo isso. Tudo que ela falou, irmãos, está se cumprindo. Tudo que ela trouxe é benéfico. Nenhum conselho dela faz mal à saúde. Nenhum conselho dela faz mal à sua vida espiritual. Nenhum conselho que ela trouxe é maléfico. Como que eu vou dizer que essa mulher não é uma profeta de Deus? Ela morreu em 1915 e a última frase dela foi, eu sei em quem tenho crido. Irmãos, vamos diferenciar, bem claro. Está aparecendo esse negócio aí na live, tá? Olha só, irmãos. Grande diferença entre a Bíblia e Ellen White é o seguinte. O que nos dá a salvação? Aonde tem a salvação? Na Bíblia. Qual dos dois é inspirado? Os dois. Qual dos dois tem canon, que é os livros selecionados para serem da Bíblia, né? E traz doutrina? A Bíblia.
Nenhuma doutrina, irmãos, é tirada de Ellen White. Ela não tem nenhuma doutrina, nenhuma, foi tirada dos livros dela. Todas saíram da Bíblia. E conselhos e admoestações. Os dois têm, mas principalmente ela. Então, essa é a diferença, irmãos. Os livros de Ellen White não são para substituir a Bíblia. Os livros de Ellen White não são para ser adicionados à Bíblia. Eles não são Bíblia. Ellen White não é Bíblia, tá bom? Os livros de Ellen White não são necessários para entender a Bíblia. Não. A única coisa necessária para entender a Bíblia é o Espírito Santo. Só isso. Os livros de Ellen White são conselhos adicionais. E quem for esperto, ouça. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu acho que eu tomei muito mais tempo do que me foi dado. Não sei se ficou maçante, mas eu busquei fazer da melhor maneira possível aqui. É uma série de 4 estudos, né? Semana que vem tem mais um estudo. Acho que a gente vai ver como vai ficar ainda. Vamos divulgar na semana qual vai ser o próximo tema. Mas é uma série de 4 estudos. Nesse nós buscamos trazer uma coisa muito simples. O que é um profeta? Por que o profeta existe? Quem são os profetas? Tá bom? E por que nós cremos que Ellen White é uma profeta de Deus? Espero que tenha ficado claro. Deus abençoe vocês. Bem, agora nós, para encerrar, vamos orar. Você possa ficar em reverência, nós vamos agradecer a Deus por esse culto. Pai amado, Pai querido, graças por mais esse dia que o Senhor nos dá em Tua presença, ó Deus. Nós viemos aqui para louvar e agradecer o Teu nome, ó Deus. Como foi cantado aqui, nós Te adoramos e Te louvamos, ó Deus. Senhor Jesus Cristo, nós entendemos através do estudo de hoje, ó Pai, que existem espíritos, ó Deus. Existem dons espirituais, ó Deus, que são concedidos pelo Espírito Santo. Um desses dons é o dom do espírito de profecia, Deus. É o dom de profecia. E Paulo nos diz, buscai o dom do espírito de profecia. Buscai o dom de profecia. Buscai a ele, é o que nos é dito, ó Deus, lá por Paulo. Também nos diz, não desprezemos o dom de profecia, ó Deus. Lá em Crônicas, ó Deus, fala que quando não há profecia, o povo se corrompe. Eu não sempre sei em Crônicas, sem Provérbios, mas a Tua Santa Palavra nos diz isso, ó Deus. Que quando não há profecia, o Teu povo se corrompe. Pai, que nós não desprezemos as palavras santas que temos ditas a nós, ó Deus. Teus servos, os profetas, escreveram para nós, ó Deus. Alguns estão na Bíblia, outros nos trazem aí, ó Deus, palavras inspiradas como conselhos, ó Deus, para que nós possamos seguir e viver bem. Por favor, nos ajude a ter a humildade de aceitar as profecias, ó Deus. Estudar elas. Não precisamos ser cegos. Nós podemos muito bem provar os Espíritos como é falado para nós fazermos. Analisar tudo, ponto a ponto, testar o profeta, e só então podemos acreditar nele, ó Deus. Então nos ajude a fazer isso. Continue com todos que estão em casa, ó Deus. Abençoe a todos, nos proteja dessa pandemia, desse vírus maldito. É o que eu te peço por Jesus. Amém.